ação do Xabi Alonso, essa decisão de ir ao mercado e tal. Porque o Palmeiras, primeiro, está focado nas competições. Segundo, ouvi de uma fonte do Palmeiras, pô, mas toda hora é um jogador que a gente tem que ir atrás, né? Tipo, antes era 2 semanas atrás era o Gabriel Jesus, agora é o Ender, Era o Gerson. Gerson. Então, assim, uma coisa que é importante falar, a presidente Leila Pereira, ela não governa o Palmeiras com um celular na mão, olhando rede social. Faz dentro de uma convicção, dentro de uma cultura que existe de contratações no E Palmeiras. tem presidente que administra com o celular na mão, não tem? Vários. Há vários. Para não dizer que talvez a maioria, né, Hernan? A rede social é o termômetro. Tanto que, assim, Sim, sim. muitas vezes os nomes são especulados de contratações para ver qual que é o termômetro. Ah, putz, não gostaram, então é melhor, Melhor não. nem abrir conversa. É pra a torcida tá pressionando para mandar o técnico embora, tal. Bom, Muito, não é o caso muito. lá. Ó, Planeta Futebol já mandou a mensagem do Crespo já, hein? Já tá lá. Planeta Futebol Os caras estão ligeiros, hein? Os caras não brincam em serviço. Deve ter, assim, uma equipe de 500 pessoas lá, né? Não, e deve pagar bem ali, né? Porque os caras são rápidos, assim. Não, são rápidos. Já, É gigante, são gigantes. já que estamos falando do Palmeiras, ô Hernan, o pessoal queria aquela atualização do Paulinho. Se existe, de fato, a possibilidade dele voltar no próximo mês já. Então, ontem eu conversei com várias pessoas do Palmeiras, pessoas mais de direção, pessoas que estão ali no núcleo de saúde e performance, para entender um pouco essa questão do Paulinho. E o que me disseram, até, principalmente pessoal de alta cúpula, assim, surpresos até, de uma possibilidade do Paulinho começar a jogar voltar a ser relacionado em novembro, jogar e tal, aquela coisa toda. Porque o que me disseram aqui é assim, o Palmeiras está tendo muito cuidado no planejamento da volta do Paulinho para não atropelar nada. O Paulinho internamente, e isso a gente já externou aqui, já colocou aqui como notícia, o Paulinho é tratado como reforço para 2026, um senhor reforço, aliás. O Paulinho está desde julho, desde o Mundial, parado onde ele só jogava 30 minutos. Jogava a Vera, é verdade, jogou muito, mas imagina você, numa reta final de Brasileiro, faltando 4, 5 rodadas, numa final de Libertadores, ou no segundo jogo de Libertadores, que acho que não seria impossível porque é a semana que vem. Mas numa final de Libertadores, um jogo de altíssima intensidade, você colocar um cara que está parado desde julho, não condiz com o trabalho que o Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras faz, com o trabalho que fazem os médicos, os coordenadores científicos, que no caso é o Daniel Gonçalves, que é um cara muito competente. Então, assim, quando eu fui apurar essa possibilidade dele voltar, muita gente dentro do Palmeiras me respondeu surpresa, dizendo assim, aqui tem um planejamento, o Palmeiras está tratando com muita tranquilidade. Vai colocar o cara para poder dar 10 passos atrás numa final, sendo que o Palmeiras tem elenco, o Palmeiras tem time, o Palmeiras está brigando pelos títulos com o elenco que tem, o Abel encaixou bem. Não dá para tratar um cara como salvador da pátria pelo simples fato da recuperação estar indo muito bem, obrigado. Uhum. Então, assim, foi esse o panorama que me deram. Então, assim, eu continuo com a informação que eu venho trazendo aqui no Fala Fonte. E o Paulinho é considerado, dentro do Palmeiras, reforço para 2026. E tem a mensagem aqui do Lucas Melo, ó, o Paulinho vai voltar simbolicamente para comemorar o título do Campeonato Mas Brasileiro. ele já está fazendo isso. Como é que é o nome dele? Como é que é o nome do... O Lucas O Melo. Lucas, ele já está fazendo isso. O Paulinho foi ao Rio de Janeiro. É verdade. O Paulinho estava lá, eu cumprimentei o Paulinho, troquei 2 palavras com ele ali rapidinho no campo. Uhum. Ele está acompanhando a delegação, ele está indo nas viagens. Então, assim, para comemorar o título, o cara não precisa estar de calção e camisa sentado no banco. Sim. Ele comemora do jeito que está lá, junto com os caras. Uhum. O Everton é um cara que daqui a pouco também vai começar a estar junto do grupo. Não vai estar em Quito, evidentemente, mas vai estar no Allianz Parque. Então, assim, não dá para tratar uma lesão ou um problema sério que o Paulinho teve. O Paulinho está tendo esse problema desde o Atlético Mineiro, Isso. que atrapalhou ele, inclusive, na final da Libertadores contra o Botafogo. Ele foi no sacrifício. E o Palmeiras, até é importante a gente ressaltar que na negociação o Palmeiras não foi, entre aspas, enganado pelo Atlético. Não. Foi tudo muito claro da questão da contusão que ele tinha, o Palmeiras avaliou, os dois clubes chegaram a esse acordo, a mesma questão envolve até o Fux, que estava contundido ali no Atlético, e os clubes se entenderam, e o Palmeiras naquele momento entendeu que mesmo com a contusão valia a pena fazer
a compra do jogador. E depois o Palmeiras fez uma reavaliação e por isso que ele passou por uma nova cirurgia. Mas foi muito claro entre todos os clubes. E vou te falar que eu ouvi assim da boca de um dirigente do alto escalão. O Paulinho não foi contratado para campeonato X. Não foi contratado para o Mundial, não foi contratado para a Libertadores. O Paulinho foi contratado para ser atacante do Palmeiras em 5 temporadas. Sim. Então, se tiver que dar mais tempo para ele se recuperar, vai dar, porque ele tem um contrato longo e ele quer jogar no Palmeiras, ele está identificado com o Palmeiras e o clube quer o Paulinho inteiro, quer o Paulinho 100% para ele poder ser aquele jogador que a gente viu na Europa, que a gente viu no Vasco e que pediu na seleção brasileira. Exato. Pessoal, se inscreva no canal, dê seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Vamos ver também, pessoal, o que Vinícius Nicoletti trouxe agora, né, sobre o Palmeiras, que entra em campo hoje, ao vivo, direto de Quito, beleza, no Equador. Então vamos continuar com o vídeo e já voltamos com o Vinícius Nicoletti aí. Atenção, hein, porque destravamos, Bruno Andrade, aquela informação. Se fosse o Endrick, para qual campeonato você iria? Vamos ver o que deu em inglês, 45. Sabe falar a respeito do Palmeiras, que enfrenta a LDU. Transmissão dos canais ESPN, 21 horas e 30 minutos. Pra gente começar a bater bola sobre o Verdão, nós vamos ouvir o Vinícius Nicoletti, que conversou com o Maurício e com o Piquerez. A gente sabe que a Libertadores é um campeonato gigante e ter essa oportunidade de conquistar é um sonho que todo jogador tem. Então, seguir trabalhando, seguir focado nesse objetivo que a gente tem. A gente tem 2 jogos de uma semifinal que é muito difícil, muito complicada, né? Mas estamos trabalhando firme para isso. É uma fortaleza deles lá. Jogar a 2.800 é uma altitude bastante grande, dá para sentir bastante. Eu consegui jogar alguns jogos ali, já joguei contra Independente, mesmo contra Equador, foi no estádio da LDU. Então espero que seja um bom jogo para nós, fazer um grande resultado lá para poder fechar em casa com nossa gente e, se Deus quiser e tudo sair bem, chegar em mais uma final. Tá aí, ó. Primeiro, antes de mais nada na sua tela, LDU e Palmeiras exclusivo na ESPN no Disney Plus a partir de horas e 30. A bola rola, tem pré-jogo, tem abre o jogo, tem uma transmissão muito especial pra você. Falando do jogo, senhores, 2.850 metros é a altitude de Quito. Vocês imaginam que o Palmeiras consiga, por estar no seu melhor momento na temporada, eu quero levantar essa bola pra vocês, por estar no seu melhor momento na temporada, consegue controlar as ações do jogo? Ou vai ser um jogo onde o Palmeiras tem que ser mais reativo por conta da altitude, por conta da força da LDU utilizando a questão da altitude? Cara, eu acho que assim, o Palmeiras não vai ter a mesma dificuldade que o São Paulo teve contra a LDU. E o São Paulo tem uma questão que teve várias oportunidades no primeiro jogo lá no Equador de matar o jogo no primeiro tempo. Luciano, tanto na ida como na volta. E o Palmeiras é um time muito mais letal. Eu acho que a altitude sempre vai ser um problema para os brasileiros. Mas acho que o Palmeiras é um time tão consolidado, tão firme, que vai chegar lá e acho que tem a chance de pelo menos garantir empate, que aí já sair vivo. E se não conquistar uma vitória, que eu acho que o Palmeiras é favorito tanto na ida como na volta. Cara, 2.850 metros de altitude é até baixo pro Palmeiras, cara. Isso que... De verdade, o Palmeiras, na altitude do Bolívar, da Bolívia, cara, o Palmeiras já ganhou numa altitude muito superior a essa contra o Bolívar. Então, assim, 2.850 metros, de verdade, não acho que vai fazer diferença para esse jogo. É lógico que tem que respeitar a LDU, chegou na semifinal, passou por Botafogo, passou por São Paulo, mas a ESPN informa de novo, tá? Eu gosto tanto quando você fala aí, tô com os números aqui, tá? Então, ó, os times brasileiros jogando na altitude acima de 2.500 metros, que já começa a ter efeito, na era Abel Ferreira, tá? Desde 2020. O Palmeiras é o time que tem o melhor aproveitamento entre todos os times brasileiros que jogaram na Libertadores acima de 2.500 metros. Palmeiras, 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota. Atropelo, então. A única derrota... Não, atropelo acho que não, mas tem tudo para ganhar. A única derrota foi aquela em 2023 por Bolívar, que o Palmeiras estava jogando entre as finais do Campeonato Paulista contra a Água Santa. E com isso, os titulares nem foram. Até o Lomba, era o Lomba o goleiro. Os titulares nem estavam no banco.
Então, não era. E o Palmeiras saiu na frente, teve a expulsão do Jailson. Palmeiras, com um homem a menos, sofre a virada, perdeu de 3-1. Então, assim, 5 vitórias e uma derrota em 6 jogos, 83% de aproveitamento, sendo que tem 2 vezes o Bolívar nessa brincadeira, tá? Que é difícil. O Bolívar tem um bom time e a altitude é muito superior a essa em relação da LDU. Os segundos melhores times em aproveitamento são Fluminense, Grêmio, Internacional e Santos. Esses 4 times com 50% de aproveitamento, com uma vitória e uma derrota a cada. Então, o Palmeiras, 33% acima de aproveitamento em relação aos segundos colocados, com muito mais jogos, que teoricamente seria muito mais difícil. Para colocar, na mesma balança, já que o Flamengo e o Palmeiras são os 2 times que mais dominam o futebol brasileiro nesse momento. No mesmo período, o Flamengo na altitude, 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas, 23,8% de aproveitamento. Eu não preciso dizer mais nada. E só um detalhe, o Palmeiras é o melhor visitante também. Também. O Palmeiras tem essa questão que ele é muito forte fora de casa. E aí eu vejo que o Palmeiras ele é muito mais consolidado e ele vai chegar contra uma LDU e tudo bem, não perdeu nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias e 1 empate. Mas não é um time tão forte assim como parece. Então é isso que me dá a esperança que o Palmeiras pode já garantir a classificação hoje contra a LDU lá no Equador. Mas não é tão Hoje não, forte. isso Isso é subjetivo, né? Porque querendo ou não, eliminou Botafogo, eliminou São Sim, Paulo. é E, fase de grupos, em teoria, na fase de já grupos. eram favoritos contra a LDU. Na fase de grupos ficou na frente do Flamengo. Sim. Times que, em teoria, já eram favoritos E ficou na contra frente do a Flamengo, LDU. porque o Flamengo também desperdiçou pontos contra o Central Córdoba, Perdeu né? pro Central Então, Córdoba assim, Maracanã. o Flamengo nessa Libertadores vai aos trancos e barrancos, né? Tipo, na fase mata-mata, o Inter os 2 jogos, mas depois contra o Classificou com Estudiantes... Tátira, com sufoco até os acréscimos. Sim, exatamente. Então, eu acho que o Palmeiras, nessa Libertadores, tem feito jogos muito mais seguros do que o Flamengo e tem tudo para já nesse jogo de Quito fazer um placar que lhe dê condição de jogar a volta com muita tranquilidade. Não acho que vai ser um jogo fácil. O meu placar vai ser um 2-1, porque a defesa do Palmeiras também tem ramelado, né? A defesa do Palmeiras tem tido dificuldades nos últimos jogos, tomou gol do Juventude, tomou gol do Bragantino, saiu atrás contra o Bragantino, tomou 2 gols contra o Flamengo. 3 gols contra o Flamengo, foi 3-2. Então, a defesa do Palmeiras, que geralmente é muito segura, não tem mantido essa força que tem tido na temporada nos últimos jogos. Então, eu não acho que o Palmeiras sai de Quito sem sofrer gol. Mas eu acho que vai ser um 2-1 pro Palmeiras. O Ricardinho falou da defesa, e a gente tem uma dúvida aí. Eu acredito que o Murilo vai voltar pro time. É isso que eu tava... Que, assim, o Abel acabou mudando, né? Assim, realmente o Fux estava pedindo passagem, o Murilo não estava bem. O Murilo é a pior temporada desde que ele chegou ao Palmeiras. Então não dá para questionar, assim, o Abel até acertou em colocar o Fux titular, mas aí o Fux não foi bem, né? Queria antecipar no Pedro ali, depois teve o pênalti. Então eu acho que o Murilo volta pro time. No meio-campo ali tinha uma dúvida, Maurício, Veiga, já no jogo do Maracanã ele escolheu o Maurício, acho que ele ainda vai com o Maurício de novo. Me preocupa um pouco o Carlos Miguel sem ritmo, né? Muito tempo sem jogar. Não falhou em nenhum gol contra o Flamengo, nenhum dos 3 gols. Mas ainda assim, né? Eu acredito que fosse o Everton, por exemplo. O Carlos Miguel sentiu uma falta de ritmo. No primeiro gol, ele não foi pra dividir contra o Flamengo. Isso. O Carlos Miguel não racha ali com a Arrascaeta no primeiro gol. O Everton teria rachado, tá? Depois o Arrascaeta daria uma cavadinha, enfim. Falar sobre isso nos Jogos da Mente na sequência. Então tá bom. Na sequência. Ótimo. Tá prevendo. Você falou que tá polêmico É esses isso. jogos. Não, aqui, os Jogos da Otávio. Mente estão polêmicos. Gostamos dos jogos da mente. Muito rapidamente. Que medo. Você 2x1 placar, você 1x0 Palmeiras. 1x0 Palmeiras. Eu não queria repetir o mesmo placar do Ricardinho, mas infelizmente vou ter que repetir. Eu acho que vai ser 2x1 Palmeiras. Eu acho que vai ser empate esse. Vamos lá, vamos com os Jogos da Mente. O nosso diretor disse que os Jogos da Mente são em homenagem ao nosso querido Marcelo Alonso. Ele tem outros jogos. Aníbal. Não, estrela. O Gustavo Gomes pode entrar. Então, também estrela. nisso. Estrela. Mas aí já muda a história pra mim. Não, sem mureta, vai. Não, Estrela. eu acho que derrota por 1x0 que o Palmeiras tem força pra virar aqui. Mas Com certeza. só por isso. Prefere perder de pra 1x0? Não, com certeza. Porque, gente, o Palmeiras não tá disputando só Libertadores. Tem o Cruzeiro domingo. Exato. Se lesionar 2 estrelas, o Palmeiras tá ferrado na Libertadores e no Brasileirão. Exatamente. Até porque a lesão a gente não tá... Não sabe não quanto tá falando tempo, no né? grau, No né? grau, lesão, né? Vai que a lesão... Mas aí você tá querendo mudar toda a história do jogo. Calma, Fora do jogo de volta. Não.
fora do jogo Mas, de cara, volta. de novo, se for um grau mais superior, pode pensar na final da Libertadores. Goleia, Você chega na tá final, já mudando. chega com, Ele tá com querendo uma estrela menos. colocar Não. adendos. Não é adendo. Eu É tô explicando o meu... objetivo. Não, eu tô explicando a minha opção pela derrota por 1-0. Tá. Ó, eu Quem sou tá obrigado, assistindo eu tá sou- achando que a gente quer que o sou Palmeiras obrigado a perca, eu acho que utilizar isso a não. frase Não, que eu uso pra é. Felipe Silva. O nome do programa é Pucheta, não Mureta. Então, Mas eu não ele pedi já na foi, muleta. ele já foi Não, ele falou, no depende derrota do seu 1 a 0. atleta, do tempo da lesão. Não, né? não, tô aí eu deixando concordo muito com ele. claro por que a derrota por 1-0 é a minha opção Então e não vamos pequeno lá. Moreira em nenhum Não, momento. eu queria- concordo com você. Pra ser legal com a brincadeira, falar que escolheria a goleada em Quito, mas não dá. É melhor perder de 1-0. Perder as estrelas não dá. Domingo tem um jogo com o Cruzeiro, que é o Exato. terceiro colocado, vale a liderança do brasileiro, não dá. É melhor perder de 1-0. Você... Eu iria de goleada em Quito, porque assim, se eu venço o jogo com uma goleada, eu jogo com um time reserva. Mas contra aí, ele deu em casa. aí o restante da temporada, Não, como mas o aí a Serginho falou. gente não entra no mérito. Você pensando no jogo de volta. Estão entrando num paradigma de Ué, lesão, mas o tempo jogo de de volta lesão. pode levar Tem pra um jogo com o final. Cruzeiro. É. Eu vou ser do contra nessa pra gente É que poder... você gosta de ser do contra. Essa é a questão. Próximo negócio. Não Vamos lá. gostei dessa. Vamos com o próximo. Nossa. O dilema dos caramba. goleiros. Nossa, a produção tá de brincadeira. O Everton recuperado, mas sempre com disputa de pênaltis. Que maldade com o Everton, cara. Nossa. Ou aposta no reforço e bora de Carlos Miguel. Bora de Carlos Miguel. Não pelo goleiro, né? Eu acho que o Everton... Não pelo goleiro, porque sim, o Everton foi o pior momento pra ele sair do time. Mas sempre terá disputa de pênaltis. Aí, disputa de pênaltis... Não pelo A Everton. vírgula ferrou tudo. Foi o problema do Palmeiras. A Era Bel são 8 disputas de pênalti, o Palmeiras perdeu 7. Então o Palmeiras tem um grande problema com os pênaltis. Então, assim, o torcedor do Palmeiras vai ter calafrio se no jogo de Não volta é no do Allianz Carlos Parque tiver Miguel. 0-0 e tá indo pros pênaltis. Não é pelo Carlos Miguel, Mas não- é mais e pelos não vai ter- batedores. Mas não era o Carlos Miguel É, goleiro. pois é, mas não vai ter calafrio com o Carlos Miguel? 45 minutos, 3 gols tomados. Não, é que eu Mas falei do ritmo. não quer dizer nada esse Foi três o que eu gols falei do tomados. ritmo, Ué. Gustavo. Ué, Que eu falei do ritmo, a falta de ritmo pesa. Só que a disputa de pênalti, ir para os pênaltis, é muito traumatizante pro torcedor É, não, palmeirense. se fosse Carlos Miguel na disputa de pênaltis, eu fechava. O cara, em teoria, ele é bom pegador de pênalti. então você poderia- quer virar o Team Crew aí pra colocar na... Tipo isso. Cara, assim, eu acho que o Carlos Miguel ele vai ser o futuro goleiro titular do Palmeiras. Talvez ano que vem seja uma transição do Everton pro Carlos Miguel. Mas ainda, eu prefiro ter o Everton como titular. Fala palestra, estamos de volta. Pessoal, vamos ver aqui a escalação, né? De LDU e Palmeiras, só isso mesmo. Coisa rápida pra gente já ficar pronto para essa partida, né? E a equipe de Quito, né? Comandada pelo brasileiro Thiago Nunes, que já treinou aí, né? O Furacão, né? O Atlético Paranaense. E mais alguns times. Acho que o Corinthians já treinou também. Então, é um técnico experiente, né? Vamos ver aqui a escalação da LDU, né? Alex Domingues, Ayala, Ricardo Ade, Quinones, Minda, Quinteiro, Grueso, Alvarado, Vidamil, Brian Ramírez e Medina. Eles têm também desfalques, né? Vale e o Cornélio, que está suspenso e não tem ninguém pendurado porque zerou, né? E o Verdão, pessoal, o nosso Verdão, nosso querido clube Alviverde, nosso palestra Palmeiras, vai com Carlos Miguel, né? Foi escolhido aí. Gustavo Gomes, Bruno Fux, Piquerez, Kelvin, Aníbal Moreno, Andrés Pereiras, Maurício, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Se for essa escalação mesmo, né? Se o Abel não mudar, de repente ele pode colocar aqui o Veiga no lugar do Maurício, né? E, cara, tem gente aí falando que o Carlos Miguel titular e tal. Pô, gente, mas foi a escolha dos caras, né? E quem está de fora, né? O Everton, fissura no osso da mão, o Lucas Evangelista, com aquela cirurgia na coxa. E o Paulinho, como o André Hernandes já trouxe informações aí, né? Que o Paulinho está em fase de recuperação, né, pessoal? E o pendurado é o Everton, que também não vai jogar, né? A arbitragem vai ser de Facundo Telo, Argentina, arbitragem, assistente número 1, bandeirinha, né? Juan Belatti, da Argentina, né? Assistente 2, Gabriel Chad, argentino também. Quarto árbitro, Leandro Rey, argentino. E o VAR, Hector Paleta. Rapaz, eu não gostei desse quadro de arbitragem, viu? Argentino geralmente não gosta de brasileiro. Vamos ver o que é que vai acontecer nesse jogo aí. Tomara que ele seja um árbitro coerente, né? Que marque só que seja falta mesmo. E que não puxe, né? Porque argentino, você sabe, a gente sabe, né? Que argentino não se bate não se bate com brasileiro.
E aí fica difícil, né? Mas vamos ver o que é que vai acontecer. Então, pessoal, peço desculpa aí que tava... A tela mudou aqui, rapaz. Se tá meio bugado, aí foi pra tela que não deveria ir, mas vamos dar aqui uma recapitulada aqui na escalação, né? Você vê Carlos Miguel, Gustavo Gomes, Bruno Fux, Kelvin, Piquerez, Aníbal Moreno, Andrés Pereira, Maurício, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque. Esse é o time do Verdão que vai com tudo pra cima da LDU de Quito. Beleza? Tamo junto aí, até o próximo vídeo, pessoal. Talvez pós-jogo a gente volte com mais um vídeo, talvez.